Estimados, hoje, 11 de junho de 2020, mais um feriado nesse tempo de pandemia, distanciamento social, muito esquisito para nós, porque muitos eventos aconteceriam nesse dia. Nesse sentido, eis que chega mais um tradicional feriado de Corpus Christi, uma festa que a cristandade comemora na segunda quinta-feira após o Pentecostes. Só lembrando aqui, nesta ocasião, os fiéis da Igreja Católica Romana, a maioria cristã do nosso país, promovem procissões, confeccionam nas ruas tapetes formados de flores, serragens e vários outros materiais. Mas devido a esse momento, eu creio que eles não puderam participar, pelo menos da maneira como gostariam. Mas aqui surge uma pergunta para a gente pensar, e eu gostaria de saber de você, mas você responde aí no seu coração, na sua mente, se você sabe o que quer dizer Corpus Christi e qual a origem e significado dessa festa. E o que ela tem a ver conosco, os evangélicos? Ou ainda mais, por que os evangélicos não costumam participar da mesma? Bom, vamos lá. Essa festa, ela tem a sua origem por volta do ano 1200, mais ou menos 300 anos antes da Reforma Protestante. Naquela época havia uma igreja crescente e também uma crescente preocupação com os aspectos formais e litúrgicos do culto, especialmente diante da Eucaristia, conhecida entre os evangélicos e protestantes como Santa Ceia. Ocorre que nessa época, em Liege, na Bélgica, uma abadesa agostiniana, uma líder de um mosteiro, de um convento, chamada Juliana, no ano 1192, ela viveu entre 1192 e 1258, conta-se que ela teve visões que lhe fizeram pedir a instituição de uma festa em honra ao chamado Santíssimo Sacramento, também conhecido como a Eucaristia. E a ideia foi evoluindo, até que 11 de outubro de 1264, o Papa Urbano IV instituiu oficialmente a festa de Corpus Christi para toda a igreja cristã da época. A festa, portanto, ela consiste em uma veneração ao sacramento da Eucaristia, que é o referencial para nós da ceia do Senhor. O significado de Corpus Christi vem de uma expressão latina, que significa corpo de Cristo. Ou seja, a sua origem é sim bíblica. Quando Jesus celebrou a Páscoa pela última vez com os seus discípulos, ele instituiu o que nós chamamos e lemos nas Escrituras como Santa Ceia. Também podemos chamar de Eucaristia. E Jesus, ao partir do pão, ele disse: esse é o meu corpo. Mateus 26, 26, Marcos 14, 26, Lucas 19, e Paulo depois vai mencionar em 1 Coríntios 11, 24. Jesus então disse: esse é meu corpo. E o apóstolo Paulo perguntou em 1 Coríntios 10, 16: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aí, nesse sentido, havia uma questão que envolvia essa expressão Santa Ceia. E qual era a questão? A questão é a seguinte: quando Jesus disse, isto é meu corpo,
nós temos que fazer duas perguntas. Ele estava dizendo que o pão transformava-se literalmente no seu corpo? Ou ele estava se referindo ao pão, ou melhor dizendo, utilizando o pão como uma metáfora? Sabemos que doutrinariamente a Igreja Católica Romana crê na transubstanciação, isto é, ela crê que a hóstia, que é o referencial do pão para nós, ao ser consagrada pelo sacerdote, verdadeiramente ela se transforma em corpo de Cristo, em o corpo de Cristo. E é por isso que ela não deve ser mastigada. Aliás, os antigos é, alertavam sobre que não seria correto morder o corpo de Cristo. Dessa forma, a hóstia, nessa visão, acabou transformando-se em objeto de adoração na festa de Corpus Christi e passou a ganhar um forte significado. No entanto, se nós, como é o ensino da reforma, utilizarmos os princípios de interpretação bíblica, qual a conclusão que nós chegaremos? A conclusão que nós chegaremos é a de que Jesus, ao dizer isto é meu corpo, ele estava utilizando uma metáfora. Ele estava se utilizando de um artifício de comparação para ensinar basicamente três coisas. A primeira é que a ceia é uma cerimônia que lembra o sacrifício que Cristo fez por nós. Ele mesmo, Jesus, foi quem a instituiu e ordenou, como bem lembra Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 24. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele lembra que quando comemos o pão, no caso dos protestantes e evangélicos, e bebemos o vinho, nós estamos rememorando, nós estamos lembrando a morte de Jesus e também o significado que essa morte trouxe para nós. Esse é o primeiro ponto. A Santa Ceia é uma cerimônia de lembrança do sacrifício que Cristo fez por nós. E segundo, a Santa Ceia simboliza qual é a nossa atual relação de dependência e comunhão com Cristo. E aí então, nós podemos recorrer a outra passagem bíblica, na qual o próprio Senhor Jesus vai dizer: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem, tem a vida eterna. João 6, 54. Ou seja, ele ensinava que assim como nós precisamos do pão de cada dia para alimentar os nossos corpos físicos, também nós precisamos, e muito mais que isso, nós dependemos do pão da vida, que é Ele mesmo, Jesus, para ter uma vida eterna de comunhão com Deus. Ou seja, e aí é o terceiro ponto, que é o fato de que a Santa Ceia é uma cerimônia que mantém viva a esperança de que Jesus um dia voltará para buscar a igreja. O apóstolo Paulo mesmo afirmou, dizendo as palavras de Jesus: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Assim, queridos, a ceia do Senhor tem esses três significados básicos. Uma lembrança do passado, um olhar que nos faz recordar a morte de Cristo. Ela é também um símbolo presente,
que aponta para a nossa comunhão com Cristo. E ela aponta também para uma promessa futura. A promessa futura da volta de Jesus Cristo. E é por esses motivos que os evangélicos e os cristãos protestantes ou reformados não celebram a festa do Corpus Christi, como tradicionalmente seria comemorada neste dia. Por que isso? Porque nós entendemos que nós não devemos adorar ou venerar um símbolo, o sacramento em si, mas aquilo que ele simboliza, que são esses três significados que nós mencionamos aqui. A ceia, apontando para o passado, o sacrifício de Cristo, apontando para o presente, a nossa relação de dependência com Cristo, e apontando para o futuro, onde nós lembramos que nós temos a viva esperança de que Jesus um dia voltará. Ou seja, nós não honramos a hóstia e nem tampouco o pão, mas aquilo que esses elementos representam, que é Jesus Cristo. Na celebração evangélica ou cristã protestante, o pão continua sendo pão, com a substância do pão, com o gosto do pão. A presença de Cristo, porém, torna-se real, não por causa do pão e do vinho propriamente, mas por causa da fé do participante e da atuação do Espírito Santo em nossos corações. Que Deus abençoe seu coração, que você possa firmar o seu conhecimento, o seu entendimento na palavra de Deus e não ultrapassar aquilo que ela nos indica. Que Deus te dê uma noite abençoada, que você possa manter vivo no seu coração quando você estiver celebrando esse memorial, com esses três pontos que nós falamos aqui, que devem trazer para nós significado, um significado profundo. Que Deus abençoe você, a sua família, que vocês tenham ainda uma noite de paz, de aconchego junto aos seus. Que nós possamos, apesar do distanciamento social e apesar também das temperaturas que têm sido um pouco mais frias nesses dias, manter o seu coração aquecido, com a certeza de que o Senhor Jesus voltará para buscar aqueles que são seus, aqueles que se entregaram e que confiam nele e que apenas honram e glorificam o nome dele. Assim eu oro por você e por todos aqueles que porventura me ouvirem, me escutarem, me assistirem nesse momento. Deus abençoe, fica na paz, na graça do Senhor Jesus. Amém.